Olá, amigos do Clube do Direito, meu nome é Marcelo Semer e hoje eu vou falar com vocês sobre princípios penais do Estado democrático. Bom, nem sempre seria o melhor momento para a gente falar de princípios penais no Estado democrático hoje, porque nós estamos vivendo, de uma certa forma, uma erosão na leitura, na aplicação e no respeito aos princípios. Isso desde a atividade policial, de promotores, juízes, até mesmo do Supremo Tribunal Federal, que é, na verdade, no fundo, aqueles a quem mais deveriam respeitar os princípios constitucionais. Mas, diversamente do que a gente pode imaginar, são nesses momentos de dificuldade, de angústia, que a gente deve estudar com muito mais afinco a ideia dos princípios. É preciso trazer isso de uma forma relevante, de uma forma curial, principal, para que a gente possa determinar uma nova leitura sobre o direito penal. Então, uma coisa que eu gosto sempre de perguntar é por que estudar os princípios constitucionais? Quer dizer, o que nos faz ser importante estudar os princípios? Eu devo trazer esse curso desses 4 itens que a gente está vendo aqui na tela. Por que estudar os princípios, a primeira parte? O que são e o que valem os princípios em espécie, quais são os princípios penais constitucionais e, ao final, os princípios penais aplicados, ou seja, a jurisprudência do STF. Há muita coisa interessante dentro da jurisprudência do STF que vale a pena a gente acompanhar. Então, eu começaria pelo primeiro item. Por que estudar os princípios penais? A primeira coisa que a gente deve ter em mente é a ideia de que o direito penal não nasce dentro do Código Penal. O direito penal não se limita às normas que estão dentro do Código ou na legislação extravagante, como a gente chama, né? A legislação complementar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os princípios, que o perfil do direito penal é definido pela Constituição. As relações de poder e liberdade que nós temos dentro da Constituição são elas que vão formatar o nosso direito penal. A consagração dos direitos individuais é o outro lado da moeda do poder punitivo. Vamos pensar, por exemplo, na questão das liberdades como a incolumidade do domicílio. Por exemplo, a privacidade do domicílio. É uma liberdade, é uma consagração da autonomia, um componente da privacidade. E, ao mesmo tempo, é o limite do Estado, ou seja, o limite ao poder punitivo. Por que é o limite ao poder punitivo? Porque está lá na Constituição que a casa é o asilo inviolável do indivíduo e que só pode entrar dentro da residência numa hipótese extrema, ou seja, de flagrante delito, ou para cumprir ordem judicial durante o dia. Isso significa dizer o quê? Ao mesmo tempo que eu estou consagrando as liberdades, eu estou formatando o direito penal. É por isso que o direito penal se constrói dentro da Constituição. As liberdades são limite da autoridade e do poder do Estado. Dentro da Constituição, nós vamos ter os valores que o direito penal deve tutelar e a forma que o direito penal deve tutelar. E eu coloquei aqui uma frase que é, de uma certa forma, delicada no momento atual. Não se pode ter um direito penal democrático num Estado autoritário. Bom, isso é mais ou menos fácil da gente entender. Eu não vou conseguir ter um direito penal, por exemplo, num Estado totalitário, num Estado nazista, não vai ter um direito penal democrático. Aliás, quando tivemos o Estado nazista, nós nem tivemos a aceitação do princípio da legalidade, que é a base do direito penal, e, ao mesmo tempo, nem mesmo o respeito à jurisdição. O mais complicado é a segunda parte. Não podemos ter um Estado de polícia dentro de uma democracia pluralista como a nossa. E esse eu falo que é um problema, porque é algo
ao qual nós estamos nos aproximando fortemente nos dias presentes. Apesar de sermos formalmente uma democracia pluralista, cada vez mais nós estamos encorpando o nosso Estado policial. É isso, entre outras coisas, que faz o nosso Estado democrático de direito, que eu vou falar daqui a pouco, estar atualmente sob risco. Nós temos que entender, há muito reclamo, muitos pedidos, muitas reivindicações por um direito penal que seja cada vez mais forte. A sociedade quer um direito penal cada vez mais forte. Ora, vamos ver o que nós falamos momentos atrás. É a consagração da liberdade que faz a marca do limite do poder punitivo. Portanto, quanto maior for o nosso poder punitivo, quanto maior for o nosso estado de polícia, menor serão as nossas liberdades. E é um equívoco imaginar que vai ser menor a liberdade para o bandido, mas não para o homem de bem. Essa distinção é absolutamente impossível de fazer. Toda vez que nós aumentamos o poder punitivo, ou seja, diminuímos a sua limitação, o que nós fazemos é diminuir o espaço da liberdade. Bom, isso vai ser muito importante para a gente analisar ao final a ligação entre o Supremo Tribunal Federal e a Constituição. E nós tivemos questões relativamente importantes em relação ao Supremo Tribunal Federal e à Constituição. Vamos lembrar que em 2009 o Supremo entendeu que era incompatível com a Constituição a Lei de Imprensa de 1967. E hoje, atualmente eu quero dizer, num julgamento que dura já alguns anos, está discutindo a questão da posse de entorpecente, que é punida entre nós desde 1976. O que é que significa isso? Significa que, além das questões estruturais, ou seja, eu preciso estudar princípio, porque eu preciso estudar Constituição, porque é lá que o direito penal está residindo, a essência do direito penal reside lá. Eu tenho também as questões conjunturais do Brasil, ou seja, nós temos uma Constituição que é extremamente recente. Para efeitos de estabilização de normas, nós vamos completar 30 anos de Constituição. Ela é tão recente que, como eu já dei os exemplos aqui, o Supremo a cada dia vem entendendo de uma forma diferente essa perspectiva da Constituição. Está aprendendo a entender a Constituição. Vou fazer aqui uma pequena observação. Eu diria que o Supremo vinha aprendendo a interpretar a Constituição, mas nos últimos meses, principalmente, tem deixado um pouco a desejar no que diz respeito ao entendimento dos princípios e da Constituição. No final, nós vamos falar, por exemplo, sobre a questão da presunção da inocência, que foi, de uma certa forma, um impacto na análise dos princípios constitucionais. Mas no começo do século XXI, nós vamos ver lá, o Supremo, ele considerou inconstitucional parte da lei dos crimes hediondos, da lei da videoconferência, amputou vários trechos da lei antidrogas. Em inúmeras situações, o Supremo teve que agir. E como é que ele foi agir nessas situações? Ele foi agir através da interpretação dos princípios, né? Nessa situação, ele teve que analisar se aquelas leis posteriores à Constituição tinham a ver com a Constituição. Aliás, ele analisou até as leis anteriores à Constituição. E por que isso é importante, essa análise das leis posteriores à Constituição? Porque, na nossa situação, o que aconteceu foi que, em 1988, nós aprovamos a Constituição. E a partir de 1989, parece que o legislador se arrependeu totalmente da Constituição que ele havia feito. Eu gosto de falar isso aqui meio brincando, que é como se fosse aquele filme Se Beber, Não Case. O legislador olhou para trás e se arrependeu daquela noite de Constituição que ele havia tido, né? Aquela cena em que os rapazes, ao final do filme, vão ver uma máquina fotográfica, um celular, né? O que aconteceu naquela noite anterior. É mais ou menos como o legislador olhando a Constituição